não permitindo que nada nos falte. Em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas. Nós vamos para isso fazer esta oração ao Senhor com o nosso querido bacharelando, melhor dizendo, Juan, nosso bacharelando Juan, para esta oração ao Senhor Deus, nosso querido diácono Guilherme, como tem nos ajudado muito aqui, os nossos diáconos, vai ajudá-lo, Juan, por favor, meu irmão, leve essa oração de gratidão a Deus pelo seu sustento, por favor. Senhor, meu Deus Santo bendito, Pai, queremos, Pai, agora agradecer ao Senhor, Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos dado. Amém, Deus. Pai, reconhecemos, Pai, que tudo que vem até nós, Pai, vem do Senhor. Toda a bondade, Pai, toda a graça, Pai, todo o privilégio, todo o trabalho, Pai, feito por nós, Pai, vem do Senhor. Sim, Deus. E as tuas bênçãos, Pai, têm sido derramadas sobre nós sem medida. Pai. Sim, Pai. E agradecemos ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a reconhecer, Pai, isso, Pai, como fiel, Pai, nos dízimos e ofertas, Pai. Que o Senhor também, Pai, dê sabedoria, Pai, ao conselho da igreja, Pai, sim, para a administração, Pai, dos teus recursos. O Senhor, Pai, seja reconhecido, Pai, e reconhecido entre nossas vidas, Pai, através dos nossos recursos. Sim, Pai. Obrigado pelo sustento, Pai, pela vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eis a hora da mensagem, da palavra, da pregação do Senhor ao nosso coração e mente. Por isso, vamos nos voltar ao segundo livro de Samuel, continuando as nossas exposições deste belo e abençoado livro, inspirado, canônico, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, 2 Samuel, capítulo de número 22, nós temos aí o Salmo de Davi, o cântico de ações de graças do rei de Israel, 2 Samuel, capítulo 22, vocês se lembram, irmãos, que nós estamos no epílogo, na parte final do livro de Samuel. Aliás, meus irmãos, quando nós nos referimos a 1º e 2 Samuel, os dois livros, não está errado, pelo contrário, nós nos referimos a estes dois volumes como o livro de Samuel, porque é uma história só, como nós bem sabemos. Lá no primeiro livro nos é narrada a ascensão de Davi ao trono, no lugar de Saul, que havia abandonado o Senhor. E aqui no segundo livro de Samuel nos é contada a história de Davi enquanto rei de Israel, como foi o seu fim pela graça de Deus. Então é um livro só. Aliás, os judeus, a tradição judaica reconhece assim. Para eles, a Bíblia dos judeus, não há divisão de 1º e 2 Samuel. É o livro de Samuel. É claro que essa divisão não nos atrapalha. Obviamente, Heloísa, sabedores disso, André e Isabel, não há problema. Mas é bom ter isso em mente, Guilherme, que de fato é um livro só, uma história só, que aponta obviamente para o filho de Davi, que nós conheceremos, por assim dizer, nos evangelhos. Mas aqui no epílogo do fim deste livro de Samuel, e aqui propriamente no segundo livro, nos é contada a história, ou melhor, o resumo da história de Davi. Nós temos visto isso, eu estou lembrando para que nós estejamos com isso fresco em mente. O autor de 1º e 2 Samuel está relembrando os atos de Davi enquanto rei, e mais do que isso, Mateus, Excida, querido, está nos lembrando como Deus foi poderoso em guardar Davi, dar-lhe vitória após vitória, e apesar de Davi ser quem era um pecador, Deus tendo escolhido como seu ungido e preservado a ele, e como nós veremos, a sua descendência, até que viesse o Cristo bendito. Então o autor, nesses capítulos finais, a partir do capítulo 21, até o final do segundo livro, ele nos traz à memória aquilo que Deus fez na vida de Davi, suas vitórias, os guerreiros com os quais Deus cercou e protegeu Davi. E aqui, no centro deste epílogo, está o Salmo de Davi.
O salmo que Davi, provavelmente, segundo alguns estudiosos, compôs no final da sua vida, dizendo que tudo que ele conquistara, tudo que ele passara através de fato das batalhas, e como Deus lhe livrara de todas as provações, tem como fundamento último a graça desse mesmo Deus e o poder dele. Nesse salmo, Davi exalta Deus. O rei de Israel sabe que não seria nada sem o Senhor Deus, pois fora Deus que adestrara os braços de Davi para a batalha. Enquanto acuado Davi estava, foi o Senhor que interveio e o livrou da morte certa. Por isso esse salmo, dentre outras coisas, foi escrito para que Deus fosse exaltado, mesmo Deus que é o nosso Deus, em quem nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo. Mas vocês se lembram que alguns domingos atrás nós já começamos a ver esse salmo, e nós paramos no verso 25, da primeira parte do salmo. Agora nós vamos do 26 até o final dele. Eu quero que você me acompanhe na leitura, por favor, da palavra de Deus. Salmo 22, agora na segunda parte final dele, de 26 a 51. Acompanhe comigo a leitura atentamente, irmão querido, o que Deus nos fala com sua palavra, por meio do cântico de Davi. Para com o benigno, diz Davi, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste um escudo do teu salvamento, e tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí, como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros das suas fortificações, saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus Santo e bendito, fala-nos por tua palavra, ó Deus, que nós exaltemos ao Senhor como fizera Davi, ó Deus, porque o Senhor
é aquele que luta as nossas batalhas e as vence, ó Pai, e retribui a cada homem segundo as suas obras. Portanto, temível é o teu nome, ó Deus, e ao mesmo tempo amado é o Senhor, ó Pai, porque cuida do seu povo, como cuidaste de Davi. Ó Deus, assim abençoa-nos em tua palavra, na exposição da mesma, e para que vejamos a tua glória em Cristo Jesus, o Filho grande e superior de Davi, em quem nós temos a vitória. Assim nós oramos agradecidos, com o perdão dos pecados. Amém. Irmãos, nós vimos a primeira parte do Salmo alguns domingos atrás, e lá Davi começa regozijando-se diante de Deus e o exaltando como a rocha da sua salvação. Davi então relata na primeira parte dos Salmos, como vimos alguns domingos passados, um domingo passado, Davi relata então maneiras poderosas pelas quais Deus o salvou dos seus inimigos, e conclui a primeira parte do Salmo que nós temos diante de nós, mostrando que Deus fez isso em resposta à sua obediência e sinceridade. A segunda metade do Salmo que nós lemos agora, a segunda metade que foi lida agora por nós, ela volta aos mesmos temas, mas na ordem oposta. Davi começa celebrando a fidelidade de Deus ao lidar com as pessoas, e na primeira parte do Salmo ele termina com isso. Depois Davi exalta o Deus que o capacitou nas batalhas, que é o centro também do Salmo, e dessa segunda parte, e por fim, ele louva a Deus como a sua rocha, a rocha de salvação. Então é interessante, é uma estrutura quiasmática, né? Onde Davi ele desenha um quadro com uma estrutura muito clara. Deus é a rocha do seu povo. Tanto que o Salmo começa apresentando Deus como rocha. Olha só o início do Salmo, do capítulo de número 22, versículo 2. O Senhor é a minha, o quê? Rocha, está vendo aí? E aí, no final, né, no versículo de número 47, ou no verso 47, exaltado seja o Deus, meu Deus, a rocha da minha salvação. E aí, no meio do Salmo, estão os motivos pelos quais Deus é a rocha de Davi. Ele é minha rocha, por isso ele me livrou dos inimigos. Por isso ele interveio quando eu estava próximo da morte. Por isso Deus de fato dá a cada um segundo as suas obras, porque ele é a rocha da salvação. Então essa é a ideia principal do Salmo, Deus como rocha. Irmãos, esse Salmo também aponta para o cumprimento pleno das bênçãos aqui, ditas por Davi, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui Davi diz que Deus exaltou a ele como seu ungido. Mas é claro que a exaltação de Davi é muito insignificante comparado ao que Deus fez com Jesus Cristo. E nós veremos isso no texto, na parte final. Como as bênçãos sobre o ungido Davi têm a sua completitude, a sua plenitude em Cristo Jesus. Ele é o rei exaltado, ele é o rei dos reis. E Davi aponta para esta verdade desse salmo. Vamos ver o salmo, e ele começa falando sobre as ações de Deus em termos de um princípio que se aplica a todos. Ou seja, Deus dá a cada um dos homens segundo o seu proceder. Irmãos, atenção, isso aqui é muito importante para mim e para você. A nossa vida depende disso também. Deus dá a cada um de nós segundo o seu proceder. Esse é um princípio com o qual Davi começa a segunda parte do Salmo. Olha só o versículo de número 26. Para com o benigno, Deus se mostra benigno. Para com o íntegro, também íntegro. Para com o puro, Deus se mostra puro. Com o perverso, Deus é inflexível. Irmãos, o que nos quer dizer essa primeira parte, esse princípio geral das Escrituras? Que Deus se manterá sempre fiel, porque Deus é fiel, a sua natureza, o seu caráter é esse, e responderá em fidelidade segundo a fidelidade que o homem demonstrar ou não. Obediência à aliança de Deus
inclui retidão e arrependimento. E Davi possuía esta graça, obediência e arrependimento. Davi obedeceu a Deus, como vimos durante a sua vida, de muitas formas, em muitos momentos. Mas quando ele desobedeceu, e o que ele fez certamente, como nós vimos em muitos casos, ele se arrependeu da sua desobediência. E ele voltou-se a Deus. Então a ideia de integridade, a ideia de um servo que é íntegro diante do Senhor, ou seja, quando ele peca, ele se volta ao Senhor, porque ele não consegue viver em hipocrisia. A ideia de integridade. Isso acontece comigo e com você, se você é um convertido. Se você é um convertido, você não consegue viver na presença de Deus de maneira hipócrita. Porque Deus lhe conduz a uma integridade de coração e de mente. O ímpio, ele consegue viver de maneira fingida. Ele consegue viver de maneira dicotômica. Porque ele não é íntegro. Ele aparenta uma coisa, mas por dentro ele é outra. Mas Deus faz do seu povo um povo íntegro. E abençoa o seu povo quando ele age assim. Os que se arrependem dos seus pecados, Deus abençoa com perdão e graça e restauração. Por isso Davi diz: com íntegro a Deus te mostras íntegro. Responde à integridade dos seus. Com a pureza, que é a sinceridade de coração, tu te mostras também abençoador dos que são puros, porque os limpos de coração verão a Deus, diz a bem-aventurança na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia, irmãos, é que Deus não só é gracioso em nos fazer benignos, íntegros e puros, como nos abençoa por sermos. A graça é santificadora. A graça é santificadora. Se você obteve por graça a graça, ela irá te santificar. Ela lhe tornará benigno, íntegro e puro. Ela fará isso em você, porque ela vem da parte de Deus, e Deus é todo poderoso. E sendo benigno, íntegro e puro, Deus te responderá segundo as suas obras. Então veja, irmãos, quando as bênçãos de Deus nos chegam, elas nos chegam através da graça que nos alcançou e nos fez puros, íntegros e benignos para alcançar o que a aliança promete a estes. Sem Deus, nós não seríamos jamais puros, benignos e íntegros. Mas em Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito que nos transforma, então Ele nos dá essa graça e ainda nos recompensa pelo que Ele nos tornou. E é disso que Davi está dizendo. É isso que Ele está falando. Mas é semelhantemente Deus fiel com o ímpio. Porque diz assim: com o perverso, versículo 27, olha aí, com o perverso Deus se mostra inflexível. Então, se Deus é fiel ao crente, quando este, pela graça de Cristo, busca de coração e recebe as bênçãos que Deus promete ao limpo de coração, Deus tem várias bênçãos aos puros de coração, aos que têm fome de ser justiça. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem várias bênçãos prometidas, anexadas àqueles que têm esse caráter do reino dos céus, que Deus dá ao seu povo, pecador mais redimido. Mas ao ímpio, Deus também é fiel, mas de forma diferente. Deus promete sim algo ao ímpio, mas destruição. E Deus não será enganado nisso. Lembra da ideia de integridade que nós falamos? Que não há nenhum crente que possa verdadeiramente ver hipocrisia diante de Deus. Porque o Espírito que há no crente, do qual ele foi selado, o incomodará de tal maneira que ele não conseguirá. Ele se arrependerá dos seus pecados e por fim os abandonará. Porque Deus operará isso nele. Deus o tornará íntegro, sincero, puro. Mas o ímpio não, lembra-se? O ímpio, ele é um hipócrita.
Ele finge ser o que não é. E a ideia do texto aqui de Deus é inflexível para com o perverso, é a ideia de que Deus não pode ser enganado. Deus não será enganado pelo perverso. Então, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, e nós não estamos de coração aqui, e eu não conheço o coração dos irmãos, como os irmãos também não conhecem o meu. Talvez eu esteja fingindo ser um pastor. Eu posso fingir ser um pastor. Eu posso fingir ser um pastor reformado, por exemplo. Basta eu ler a literatura reformada e vir aqui falar dela. Mas Deus será inflexível comigo. Ele não será enganado por mim. Eu posso enganar alguém por algum tempo, mas Deus jamais será enganado. Ele será inflexível com o perverso. E essa é a ideia aqui do texto, de que Deus não será enganado pelo homem mau, pelo dissimulado. Então Deus dá, irmãos, a cada um, isso é um princípio bíblico geral, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Isso não mudou. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Ao íntegro, Deus dará a bênção do íntegro. Ao puro, Deus dará as bênçãos da pureza de coração. Mas ao perverso, Deus não será enganado por ele. Deus dará a ele a paga merecida. E é por isso que Davi se esforçava no poder do Espírito Santo para viver com o coração íntegro de Deus. É por isso que Davi se arrependia. Ele sabia que não pode enganar a Deus. Lembra? Se suba ao céu, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Aí Davi diz assim: Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Davi sabia que não poderia enganar Deus. Todo crente sabe disso. Por isso que todo crente confessa o seu pecado, se arrepende e o abandona, e Deus lhe dará graça. Deus agirá por esse crente conforme as mesmas obras que Deus opera no poder dele. Vamos continuar? Olha aí. Tu salvas o povo humilde, versículo 28, e com um lance de vista abate os altivos. É o mesmo princípio, está vendo? Deus salva o humilde, exalta o humilde e abate os altivos. E não foi isso que aconteceu, Débora, Diácono Luiz, a Leda Marisa querida, Marcelo, Valcácer. Não foi isso, Paulo, que aconteceu com relação a Davi e Saul? Deus exalta e salva os humildes. Davi: pequei contra o Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal diante do Senhor. Humildade, reconhecer ser pecador. E Deus salvou Davi e exaltou. E Saul? Saul confiava em si. Lembra-se? Saul fez uma estátua para ele mesmo. 1 Samuel nos conta isso, 1 Samuel. E Deus abateu a Saul. Então Davi aprendeu isso da parte de Deus. Deus dá a cada um segundo as suas obras. E o versículo de número 28 reforça o que nós vimos no versículo 27. Que Deus age com cada um segundo o seu comportamento. Mas vamos ver agora o versículo 29. Olha aí. Davi agora exalta o Senhor como lâmpada dele. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Davi está exaltando a relação de Deus para com ele, para com os homens, para com o seu povo. Lembra? Deus dá a cada um segundo as suas obras. Deus é luz para o seu povo no meio das trevas. Irmãos, no tabernáculo, nós vemos isso pela descrição do tabernáculo, os sacerdotes mantinham o candelabro de ouro sempre brilhando, sempre aceso. Isso simbolizava o que Davi experimentou por confiar em Deus. Deus é sempre uma lâmpada acesa para o seu povo no meio das trevas. Tolkien, o autor da trilogia O Senhor dos Anéis, em das séries, um dos volumes de seu livro, da sua obra magnífica, fala sobre um momento em que tanto Frodo como Sam, os dois companheiros que têm a missão de destruir o anel, o chamado Anel,
se encontram numa caverna e são atacados nessa ficção por uma gigantesca aranha. E então, quase morrendo, ameaçados de morte por aquele ser fantasioso, eles se lembram de Galadriel, na ficção, a elfa que lhes dá uma lâmpada. E quando Galadriel lhe dá a eles a lâmpada, e especificamente a Frodo, ela diz que seja uma luz para você nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagarem. Nós não precisamos de uma Galadriel, de forma alguma. E não há nenhuma lâmpada mágica, e não precisamos dessas coisas. O Senhor é a nossa luz. Ele é a nossa luz quando todas se apagam. Quando não há esperança em nosso redor, o Senhor é a nossa luz. Às vezes você está presenciando algumas luzes da sua vida se apagando. Às vezes são pais que você sempre amou e respeitou e que sempre cuidaram de vocês, que estão beirando a morte. É uma luz que está se apagando. Às vezes é aquele emprego que você tanto se susteve por meio dele, mas agora com a crise que se apresenta no país, está ameaçado. Às vezes é um namoro que você tinha ou pretendia e esperava que desse algo futuro como um casamento, mas aquela luz se apagou. Quando todas as luzes se apagam, o Senhor é a nossa luz. Aliás, o Senhor faz com que essas luzes se apaguem, para que nós vejamos somente a sua luz. Só Ele é a luz. Ele é a nossa luz. A sua palavra é lâmpada. A sua palavra é a palavra pela qual nós vemos todas as coisas e não andamos em trevas. Nós temos a luz, que é Cristo. Portanto, Davi diz o que nós devemos também dizer hoje: o Senhor é a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. E aí Davi explica por quê. Veja o versículo 30 a 32: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salvo muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Aqui é maravilhoso aqui, meus irmãos, essa ideia de a palavra do Senhor é provada, que é a ideia de que Deus é fiel tanto em sua palavra, tanto ao justo quanto ao ímpio. E é interessante pensar que Deus é fiel ao ímpio, né? Porque nós temos um hino que nós cantamos: tu és fiel, Senhor, fiel assim. E nós sabemos muito bem que Deus é fiel ao seu povo, mas Deus em certo aspecto é fiel ao ímpio também, porque Deus promete destruir, e quando Ele não se arrepende, Deus faz isso mesmo. A ideia de sua palavra é provada. Eu já vi isso acontecer. Deu para entender? Eu já vi o ímpio ser destruído. Eu já vi o homem soberbo cair da sua soberba. Eu já vi os roubadores serem envergonhados. A tua palavra, Deus, é provada. Eu já vi o tolo que fala muito acabar em aperto, porque a tua palavra, Deus, é provada. Coraci, eu já vi aqueles que têm prudência em falar ser colocado entre os reis, porque a palavra de Deus é provada. Ela faz o que ela promete, e essa é a ideia de Deus. Mas veja mais, Davi faz uma pergunta: pois quem é Deus senão o Senhor? Isso tudo exaltando a Deus, e aqui ele chega no ápice dessa primeira parte do Salmo, dizendo: quem é Deus senão o Senhor? Quem pode fazer todas essas coisas senão o Senhor? Dar paga aos homens segundo as suas obras, provar a sua palavra, dar luz nas trevas. Senhor, quem é Deus como tu? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Há uma famosa companhia de seguros chamada Prudential, e a Prudential tem no seu logo a rocha ou o rochedo de Gibraltar. Fica ali na Inglaterra, na região ultramarina da Inglaterra, também chamada de as colinas de Hércules. Está lá, é o rochedo da segurança
É a companhia seguradora Prudente, ou você tem segurança aqui, eis a rocha. Deus é a nossa rocha. Quantas pessoas confiam a sua vida em médicos, em seguros de vida, e antes que de fato venham a aproveitar dos benefícios que isso pode dar, acontece alguma coisa com eles e a vida deles é ceifada. Deus é a rocha, Ele é a nossa segurança. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, para as rochas. É de lá que me virá o socorro? Não, não, não. O meu socorro vem do Senhor que fez as rochas, o céu e o mar. Às vezes nós moramos aqui num bairro mais protegido, por ser um bairro mais elitizado, como é Icaraí, e nós achamos que estamos seguros aqui, não é verdade? Não é verdade? Com muitos policiais, e nós pensamos, nós temos uma bênção maior que os outros, porque nós estamos numa região mais tranquila, mais resguardada. É como se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, não vão vigiar a polícia. Há muitos males que podem sobreviver sobre nós, que podem, melhor, nos sobreviver. Há muitos males, há muitos perigos. Deus é o nosso refúgio. Não é um bairro com segurança, não é uma fortaleza, mas o Senhor que nos protege em lugares aparentemente mais seguros e até mesmo em lugares perigosos. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos sustenta a vida. Vamos passar para a última parte do Salmo. Essa última parte do Salmo, que vai do 33 até o final, do 51, ele é dividido em 3 partes. Depois de Davi ter exaltado a Deus e a sua relação com os homens, né? Deus dá para cada um, Deus faz vir luz sobre as trevas, Deus confirma a sua palavra, nunca falha, ok? Agora, Davi vai falar da experiência dele particular com Deus, não dos princípios gerais para a humanidade e para o povo de Deus, mas a sua relação com Deus especial, ok? Em ser Davi o seu ungido. E essa parte do Salmo final é dividida em 3 partes, em 3 subpartes. A primeira, Davi vai mostrar as maneiras pelas quais Deus o fortaleceu para fazer grandes coisas. A segunda, Davi mostrará as maneiras pelas quais Deus interveio em suas circunstâncias. E a terceira e última, Davi mostrará que a vitória é toda de Deus, porque foi Deus que vencera todos os seus inimigos. Então vamos lá? A primeira coisa que Davi vai falar sobre Deus nessa parte final, nesses 3 subpontos do Salmo, é que Deus é que ajudou Davi a realizar grandes coisas. Segundo, é Deus que interveio a favor de Davi quando ele estava em perigo. Se não fosse Deus, ele teria sido destruído. E a última é que tudo que Davi fez, todas as suas conquistas, foi Deus que deu, pelo poder da rocha, a rocha que deu segurança a ele até o fim. Vamos ver primeiro? Davi foi capacitado para fazer grandes coisas pelo poder que recebeu de Deus. Olha o versículo 33, vamos ver juntos? 33 a 35, legal. Deus e a minha força, e Ele perfeitamente desligará sobre o meu caminho. Ele tornou meus pés antigos das costas, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços. Meus irmãos, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de grandes feitos, e geralmente são grandes feitos no Antigo Testamento militares, de batalha, certo? De combate real. Deus destruiu meus inimigos, Deus me deu a ligeireza nas costas, ou seja, eu consegui escapar. Lembra de Davi fugindo de Saul? E como ele conseguiu escapar de Saul, então a ideia aqui do símbolo poético representado da ligeireza das costas, ou seja, eu corri mais rápido do que eles, eu escapei de suas mãos, porque Deus me deu isso. Ele me colocou e me firmou nas minhas alturas. A ideia de que Ele me colocou em lugares alcançáveis, me firmou ali, ninguém conseguiu colocar a mão em mim, essa é a ideia. E a ideia de Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergueram o arco de bronze. Irmãos, Israel não tinha arcos de bronze, porque arcos de bronze
eram muito difíceis de serem puxados para trás para disparar a flecha. Então a ideia que nós vimos aqui é de um feito tremendo, é uma força sobre-humana para conseguir realizar algo. Deus já havia capacitado de forma sobrenatural. Essa é a ideia. Mas veja só, nós geralmente costumamos a pensar nas vitórias de Deus quando tudo nos vai bem, quando as coisas acontecem como nós gostaríamos. Muitas vezes nós usamos o que está em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então nossos planos, aqueles que obviamente cooperam para o nosso bem, nós dizemos: não vai acontecer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aplicando esse versículo muitas vezes ao bom desempenho em uma prova escolar, faculdade, recebendo um prêmio almejado, um salário que for aumentado, ou o casamento com o qual eu tanto sonhava, com a pessoa que eu desejava. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo cita isto em Filipenses 4,13, o contexto é totalmente adverso, contrário a essa ideia. Paulo está dizendo que aprendeu a viver em meio de provações. E aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me dá forças no meio de contextos em que eu não queria estar. Nos Estados Unidos, este homem é até vivo ainda hoje, um ex-jogador de beisebol, um arremessador de beisebol, aquele que arremessa para que a bola seja rebatida, um famoso jogador da Liga Profissional de Beisebol americana, norte-americana, chamado Dave Derrick. Este homem, vivo ainda hoje, ele era um fenômeno na Liga Profissional de Beisebol norte-americana. E ele era desejado por muitos times de beisebol daquela nação. Só que no auge do seu período como profissional, quando ele mais brilhava, ele descobriu um câncer no braço. E aquilo começou a impedi-lo de arremessar as bolas com maestria como ele outrora fazia. Ele tiveram que passar por uma cirurgia. Parte de seus músculos foram tirados por causa do câncer. Então ele começou, depois da cirurgia, após a cirurgia, se submeter normalmente à fisioterapia. E o médico disse a ele que ele deveria esperar alguns anos para retornar à prática do esporte. Mas no seu próprio depoimento, ele diz: não, eu confiei em Deus, eu vou voltar antes. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele de fato voltou antes do tempo, de fato estabelecido pelos médicos. E então, em um dos arremessos que ele fizera, o seu braço se quebrou completamente por dentro. E ele caiu em dores que dizem aqueles que foram testemunhas, e ele mesmo, nos seus relatos, que todo o estádio ouviu o seu braço quebrar. E então ele foi levado às pressas e posteriormente ele teve que amputar o seu braço. Mais tarde, ele, um convertido a Cristo, escreveu o seguinte: o que Deus fez a mim, através dos vales escuros da vida, é a sua obra, pela qual ele deseja me moldar a sua imagem e semelhança. É desse poder que a Bíblia está falando. É desse poder. É desse poder quando tudo nos dá errado, que nós podemos olhar para os céus e dizer: Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Esse poder você não encontra nos homens naturais e carnais, mas você encontra naqueles a quem Deus salvou e transformou. É desse poder que Paulo está falando. É isso que Deus fez na vida de Paulo. Tudo posso
fortalece. Mas Davi não só demonstra como Deus de fato fez grandes coisas em sua vida e deu poder a ele de triunfar no seu ministério de ungido de Deus como rei, mas também mostra que no Salmo e louva a Deus pelas maneiras pelas quais Deus interveio em suas circunstâncias para livrar. Olha o versículo 36 e 37. Também me deste, ó Deus, um escudo no teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. A ideia aqui, meus irmãos, é de uma intervenção divina quando Davi menos esperava. Quando não havia mais a quem recorrer, Deus lhe enviou livramento. Irmãos, será que Davi, você acha que Davi imaginava que na sua tensão contra Saul e na luta de Saul em matá-lo, quem se levantaria para defendê-lo era o próprio filho de Saul? Quem seria o seu amigo, o seu companheiro, que muitas vezes lhe livraria das mãos de Saul? Era o próprio filho de Saul, Jonatas. Será que Davi poderia imaginar que Uzai, o arquita, seria tão capaz, pelo poder de Deus, de derrubar os conselhos de Aitofel, como nós vimos anteriormente? Mas Deus usou esses homens, usou as situações inimagináveis para livrar Davi. O Senhor interviu. Irmão, se você é um crente no Senhor, certamente você já experimentou isso. A obra de Deus, a sua intervenção, quando você já não tinha esperança nenhuma, quando tudo parecia perdido, o Senhor interveio. Nós precisamos continuar crendo assim. Nós não podemos nos desesperar, porque o Senhor não nos abandonará. E quando não houver mais esperança, Ele será sempre a nossa esperança. Às vezes você está orando por um parente não convertido, e você tem ouvido dele coisas terríveis desse parente, mas você crê que o Senhor é poderoso para dobrar o coração deste homem, como dobrou o coração de Paulo, inimigo da igreja, perseguidor ávido daqueles eleitos de Deus. E Deus dobrou a Paulo. Deus o fez um apóstolo, um servo de Cristo, a quem anteriormente ele perseguia. Deus é todo poderoso para intervir em situações que você não espera mais nada acontecer. Clame ao Senhor e confie nele. Espere no Senhor, e o mais Ele fará. Ninguém jamais pode resistir à sua vontade. Não é o que a Bíblia diz, irmãos? Quem jamais pode resistir à vontade de Deus? Irmãos, o seu parente que não creu ainda, ele só não creu porque Deus não quis ainda. Quando Deus quiser, Ele não resistirá. Peça a Deus misericórdia por ele. Clame ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia do seu parente ainda não convertido. E Deus tem todo o poder para fazer. E eu termino falando de que Davi exalta a Deus, não só porque em Deus Davi fez grandes coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Davi suportou grandes perseguições pelo poder de Deus. Davi louva a Deus pelas maneiras inusitadas, inesperadas, pelas quais Deus interviu e o salvou. Quando ele menos esperava, Deus enviou alguém ao seu socorro. E por fim, Davi louva a Deus porque em Deus, e somente em Deus, Davi teve vitória sobre os seus inimigos. E é o que diz na parte final, versículo 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. No versículo 41, Davi diz que isso aconteceu por conta da obra de Deus. Também Deus pusesse em fumo os meus inimigos, e no teu poder os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, e quando olharam para o Senhor, obviamente de maneira hipócrita, o Senhor não lhes respondeu, porque o Senhor tem uma aliança comigo. Então, Deus, pelo teu poder eu os moí como o pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas e os amassei. Irmãos, às vezes os textos bíblicos, né, tem uma linguagem forte, né? A gente fica olhando e fala, nossa, não parece um crente falando.
pisou o inimigo, amassou o inimigo com a dama. Você e eu devemos lembrar que quem está falando aqui é o magistrado de Deus, é um rei. O rei tem o poder da espada na mão. O rei tem a autoridade de Deus para apoiar e auxiliar quem faz o bem e punir quem faz o mal. Não é isso que o magistrado tem em Romanos 13? Que Deus deu ao magistrado, em Romanos 13, a espada para punir quem faz o mal? Também é um magistrado. É por isso que ele está falando assim. Ele não é só um crente, ele é um crente também, mas é um crente que tem uma função para destruir o mal. É por isso que você vê esses textos, ok? Não quer dizer que Davi, como um crente, deseja, não, mas como rei, ele tem que defender o seu povo, ele tem que defender a causa do Senhor, ele tem que exterminar os ímpios da terra, e não é isso que Cristo fará, perfeito, quando ele vier em toda a sua glória para julgar. Ele não exterminará os ímpios e os lançará no inferno. A Bíblia diz isso, Apocalipse diz isso, irmãos. Então eu e você não podemos usar esses textos estranhos, porque eles falam da autoridade do rei para isso, e do propósito pelo qual Deus estabeleceu um rei sobre o seu trono, e do cumprimento de toda a destruição dos ímpios por Cristo Jesus. Mas vamos lá, olha o versículo 47 até o 51, para terminar. Leiamos: vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, exaltado seja a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu ao votos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com maravilha e sua posteridade para sempre. Irmãos, foi Deus que fez tudo para com Davi. Por isso Davi termina o salmo dizendo: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Se os meus inimigos foram destruídos, se houve para mim luz nas trevas, se Deus deu paga aos homens maus e me recompensou segundo a pureza e sinceridade do meu coração, tudo isso foi para a glória dele. Por isso vive o Senhor, e bendito, louvado seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos quando eles queriam acabar comigo. Sim, ó Deus, tu me exaltaste acima dos meus adversários para que eles não me alcançassem. O Senhor me livrou do homem violento, por isso te celebrarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Deus, irmãos, quem dá vitórias grandes ao seu povo e ao seu reino, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua posteridade para sempre. Irmãos, o Deus de Davi era o Deus de Ana. Lembram-se de Ana lá no início? A gente está no final do segundo livro, né? Mas você lembra do início do primeiro livro? Quando Ana, que não tinha filhos, foi orar ao Senhor, né? E Deus concedeu um filho a Ana, Samuel. E aí Ana, no seu cântico, no seu salmo, diz assim: o Senhor dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. No versículo 51, Davi diz: o Senhor dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. É legal como termina o livro, não? Do jeito que começou. As vitórias de Davi, os livramentos de Davi, os triunfos de Israel, foram tudo por conta do Senhor. Que é o Senhor é que dá vitória, o Senhor é que abençoa o seu povo, o Senhor é que usa de benignidade conosco, povo falho e pecador. Nós estamos de pé, estamos aqui hoje, o nosso nome é preservado de manchas por causa do Senhor, da sua benignidade.
da sua misericórdia. O Senhor de Ana e de Davi continua sendo o mesmo Deus, o nosso Deus, o Deus do apóstolo Paulo, a quem ele disse: em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. A mesma coisa que Davi disse no Salmo que temos diante de nós. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua descendência, ou o seu descendente, para sempre. Irmãos, termino aqui. Davi teve grandes conquistas, mas ele não conquistou a terra, conquistou? Não. É certo que Davi foi reconhecido pelos seus vizinhos, pelas nações próximas de Israel, mas ele não conquistou a terra. Se nós pensarmos até mesmo na glória de Salomão, aquele que a rainha de Sabá se deslocou para lhe conhecer a sabedoria, mas Salomão não conquistou a terra. É certo que Davi abateu muitos inimigos e triunfou sobre seus adversários, mas outros adversários inimigos se levantaram contra Salomão e por fim se levantaram contra Jerusalém e Judá, e até fizeram cair no reino, como foi a Babilônia para com os judeus. É certo que Davi fala destas coisas e da bênção do Senhor para com o seu ungido, mas ao mesmo tempo isso se cumpre parcialmente em Davi, não plenamente. Não é Davi que vai estabelecer o reino sobre toda a terra. Não é Davi que terá todas as nações a ele, para que Deus seja exaltado. Mas é o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu uma batalha muito maior do que a de Davi. Ele venceu a batalha contra a carne, o diabo. Ele venceu na cruz quando fraco, porque lá quando fraco ele era mais forte do que o mundo todo, como diz Paulo. Cristo Jesus é o Davi superior, é muito maior do que Davi. É em Cristo que Deus alcança com benignidade ser igual ao seu povo. Davi não pôde livrar os israelitas dos seus pecados, tanto que os pecados pós-Davi dos israelitas fizeram com que o reino caísse, pelo juízo de Deus. Mas Jesus, João querido, e Ana, pode livrar da morte eterna todo aquele que o invoca. Jesus é o filho maior de Davi. É nele que nós temos a vitória. É por ele que nós vencemos este mundo. E a nossa carne, que guerreia contra a vontade de Deus, é vencida pelo Espírito de Cristo, o qual ele nos deu. E a todos é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, eu termino trazendo algumas perguntas. Jesus tem sido a sua rocha de segurança? Ou você tem confiado em eu, no dinheiro, no bairro que moramos? São tantos os ídolos, não? Podem ser tantos os ídolos. Talvez no emprego que você tem agora, talvez você confie nisso. É a sua rocha. Qual vulnerável você está? Porque como as coisas mudam, é Cristo a sua rocha. É nele que você confia. E se você confia em Cristo, você jamais será abalado. Aconteça o que acontecer, Ele estará lá. A sua graça e o seu amor lá estará ao pecador que confia. Quando todas as luzes se apagarem, Cristo lá está. E a sua voz nos dará conforto
suas promessas nos fortalecerão. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso Deus. Ele triunfou e triunfará sobre tudo e sobre todos. É Ele a sua rocha. A sua palavra é para você, luz. O que você tem ouvido? Por quem você tem se guiado? Pela voz do seu coração? É isso? Você tem ouvido o seu coração? Você não ouviu o que Jeremias disse? Que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. É a palavra de Cristo a sua luz. Se é a palavra de Cristo a sua luz, você jamais andará em trevas. Ele te dará sabedoria para fazer aquilo que é certo na hora certa. Você não precisa disso? Não é bendito isso? Saber como agir e quando agir. Os homens fazem cursos e pagam caro para saber como agir e quando agir. Mas a Bíblia diz assim mesmo: aquele que ama a lei e a observa, sabe quando agir e como agir. É a palavra de Cristo a sua luz, a sua lâmpada. E por fim, você tem recebido bênçãos? Certamente você tem. Mesmo nesse mundo que jaz no maligno, Deus tem abençoado muitíssimo, certamente. Mas a pergunta é: você tem reconhecido a Deus? Você tem exaltado a Cristo? Você tem sido grato de coração a Ele, a fonte de tudo o bem? Que assim seja conosco, comigo e contigo. Que Deus seja sempre por nós, irmãos, exaltado, porque dele vem a vitória, dele vem toda a bênção, todo o triunfo que temos é em Cristo Jesus. É Ele que nos dá, que luta e vence as nossas batalhas. Que Deus seja louvado em Cristo, hoje e sempre. Amém.